ok? E na questão 21 que diz, o pH de uma solução de 1 mol por litro de cloreto de amônio a 21 graus Celsius é, ok? Então, nos dá um pH, estão a nos pedir, desculpe, nos pedem um pH e nos dão 1 mol de solução de cloreto de amônio. Ok, o cloreto de amônio, nós sabemos que é um sal ácido. Por que que é um sal ácido? Porque o cloro vem do ácido forte, que é ácido clorídrico. E amônio vem de uma base fraca, que é hidróxido de amônio. Então, neste caso, estamos esperando um sal ácido. Ok? Então, para determinar o pH, o que é que nós devemos fazer? Ok, aqui já nos dão o KB, né? Uma vez que trata-se de ácido, nós temos que trabalhar com Ka, né? Que é constante de acidez. Ok? Então, nessas condições, temos que fazer o quê? Vamos trabalhar com essa forma, com a constante de acidez igual a constante de basicidade, que é igual a 10 elevado a menos 14. Esse 10 elevado a menos 14 é o valor de constante da água. Ok? Então, como o KB já nos deram 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, então, neste caso, isolando o Ka, vamos ter Ka vai ser igual a 10 elevado a menos 14 dividido por KB. Então, 10 elevado a menos 14, KB está aqui 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, dividindo, né? Aqui tem 1 aqui, que é neutro, né? 1 a dividir por 1,8. O que é que nós vamos ter? Vamos ter 0,556, arredondando, né? Vezes 10 elevado a menos 14, que é esse menos 14. Esse, quando passa para o numerador, fica positivo, mais 5. Neste caso, é 0,556 vezes 10 elevado a... Então, menos 14 tirar 5, vamos ficar com menos 9. Ok? Então, é o constante da acidez, estamos a calcular. Ok? Então, daqui já podemos calcular o íon H+. Já podemos, a concentração H+. Usando essa fórmula, concentração H+ vai ser igual a raiz constante de acidez vezes concentração do ácido. Neste caso, este aqui. Então, dando continuidade, concentração de H+ vai ser igual a raiz constante de acidez, vamos dizer 0,556 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 1. A concentração de solução é 1 vezes 1. Então, 1 é neutro, não muda nada. Ok, então, como forma de nós desfazermos a raiz, temos que fazer a raiz de 0,556 vezes 10 elevado a menos 9. Então, temos que fazer a raiz disso. Então, neste caso, a raiz quadrada de 0, antes de fazermos isso, né? Aqui, uma vez que o índice é ímpar, então, o que temos que fazer? Temos que acrescentar vírgula do modo que o expoente diminua, para podermos simplificar com a raiz. Então, neste caso, vamos ter 0,0556 vezes 10 elevado a menos 8. Então, neste caso, assim que eu acrescentei, passei a vírgula mais para a esquerda, o número de expoente diminui aqui. É por isso que ficou 10 elevado a menos 8. Ok? Então, a raiz de 0,0556 vai dar 0,236 vezes 10 elevado a... Esse menos 8 temos que dividir com o índice. O índice daqui, essa raiz é 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Ok? Então a concentração H+ já foi calculada. Aqui está. Ok? Então
O passo a seguir, antes disso, então, aqui 0,236 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, vou passar a vírgula para aqui. Passando a vírgula para aqui, o expoente vai aumentar. Então, neste caso, vamos ter 2,36 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então, daqui já posso calcular o meu pH. A fórmula é pH igual a menos logaritmo concentração H+. Então, pH ser igual a menos logaritmo. Então, a concentração já foi calculada, aqui está. 2,36 vezes 10 elevado a menos 5. Continuando. Então, aqui, usando propriedades do logaritmo, né? Quando temos multiplicação, podemos transformar para a soma. Então, vamos ter 2,36 mais logaritmo de 10 elevado a menos 5. O que vai dar, pH vai ser igual a menos, logaritmo de 2,36 já nos forneceram no exercício, dá 0,37. Mas, então, segundo propriedades de logaritmos, o expoente do logaritmando vai multiplicar aqui atrás do logaritmo. Então, fica menos 5, logaritmo de 10. Quando não tem número na base, significa que é 10. Então, nessas condições, ter menos 0,37 menos 5. Porque aqui, logaritmo de 10 na base de 10 dá 1, vezes menos 5 dá menos 5. Então, o pH vai ser igual. Então, 0,37 menos 5 dá menos 4,63. Menos vezes menos dá 4,63 positivo. E neste caso, a opção correta é B. Okay? E na questão 22 diz: em uma solução de sulfato de cobre de cor azulada, são adicionados fragmentos de ferro metálico. Depois de algum tempo, a solução perde sua cor azulada. E nota-se que os fragmentos de ferro são recobertos de cobre metálico. A respeito desse fato, pode-se afirmar que o... Ok? Agora temos aqui as opções. Então, neste caso, depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a alternativa correta é C. O cobre sofre redução, portanto é o agente oxidante. Ok? Então, neste caso, por que eu optei por essa opção? Então, foi indicado, né, pelo exercício que a solução indicada perde coloração. Ou seja, o cátion do cobre 2 não está mais dissolvida nessa mistura, o que indica que esses cátions receberam eletrões e se depositaram no eletrodo como cobre metal, né, representando o fenômeno da redução. Sendo assim, se o cátion do cobre reduz dessa maneira, é agente oxidante. Né? Ao mesmo tempo, começaram a se dissolver cátions de ferro, 2 né? Pela oxidação do ferro, portanto, ele é agente redutor. Então, é por isso. Então, a opção correta é C. E na questão 23 que diz: na obtenção industrial do ácido nítrico é utilizado o processo de Ostwald, no qual a última etapa envolve a reação. Temos aqui a reação. Assinalativa incorreta. Ok? Aqui querem a alternativa que é incorreta. Ok? Escrevendo aqui a expressão. Ok. Então, calculando o NOx deste elemento aqui, vai ser 3 vezes X, que é o nitrogênio, que não sabemos, mas 3 vezes 2, 3 vezes 2, vezes menos 2, igual a 0. Então, vamos ter 3x menos 12, isso tudo dá 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3, dá 4. Então, o que é mais 4. Oxigênio menos 2. O hidrogênio sempre mais 1,
oxigênio menos 2. Então, calculando para essa expressão também vamos ter 2 vezes 1 de hidrogênio mais 2 vezes x de nitrogênio mais 2 vezes 3, que dá 6 vezes menos 2 igual a 0. Então vamos ter 2 mais 2x menos 12 igual a 0. 2x menos 10. 2 menos 12 menos 10 igual a 0. Então x vai ser igual a 10 dividido por 2 dá 5. Então aqui é mais 1, aqui é mais 5, aqui é menos 2. Se aqui é menos 2, então aqui vai ser mais 2. Ok? Então, analisando as alternativas, esta é uma reação de oxirredução. De facto, temos nitrogênio, tem mais 4, mas K já tem mais 5 e K mais 2. Então, significa que houve diminuição de NOx. Então, significa que é uma expressão oxirredução. Pois dizem, nesta equação, a água é agente oxidante. Então, a água não pode ser agente oxidante. Por quê? Aqui tem mais 1, aqui também tem mais 1. Oxigênio menos 2, aqui também menos 2, aqui também menos 2. Então, não houve nenhuma mudança. Então, a alternativa correta é B. Nesta reação, a água é agente oxidante. Então, não há necessidade de avaliar as outras. Então, a alternativa correta é B. Ok? E na questão 24 diz: os números de oxidação do boro, iodo e enxofre nas espécies químicas que são respectivamente. Ok, então, para sabermos qual é a alternativa correta, temos que fazer o que? Calcular o NOx ou oxidação dessas espécies químicas. Começando, né, com esta espécie. Ok, então, para a determinação do número de NOx desses elementos, há necessidade de conhecer o NOx, né, de certos elementos. Ok, então neste caso o hidrogênio tem mais 1 vezes esse átomo, número de átomo, mas o boro não conhecemos, vamos colocar x. Oxigênio vai ser 3 vezes o NOx é menos 2 igual a esse menos 1. Então 1 vezes 2 vai ser 2 mais x. 3 vezes menos 2 dá menos 6 igual a menos 1. Então x vai ser igual a menos 4 igual a menos 1. X vai ser igual a menos 1 mais 4 mais 3. Ok? Agora pegamos este. Então o iodo nós não conhecemos, colocamos x mais 4 vezes o número NOx de oxigênio, que é menos 2, igual a menos 1. Esse menos 1 é isto. Aqui esse menos 1 é isto. Então x vai ser igual a menos 8. 4 vezes menos 2, menos 8, igual a menos 1. Passando do menos 8 para o segundo membro, muda de sinal. E vamos ter 7. E por fim, hidrogênio já sabemos, mais 1. Enxofre não conhecemos, mais 4 vezes menos 2 igual também a menos 1. Vamos ter 1 mais x menos 8 igual a menos 1. 1 menos 7 menos 8 dá menos 7 igual a menos 1. Passando o menos 7 para o segundo membro, vamos ter menos 1 mais 7. Então, neste caso, vamos ficar com mais 6. Então, como opção correta, vamos ter 3, 7, 6. Ok? Então, para este, vamos ter mais 3. Para este, vamos ter mais 7. Por fim, 6. Então, neste caso, a opção correta é C. 3, 7, 6. Ok? Okay. E na questão 26 que diz: considera a seguinte equação que representa uma equação de oxirredução. Temos aqui a equação. As substâncias oxidadas e reduzidas respectivamente são, ok? Escrevendo a equação, vamos ter o seguinte. Ok? Então vamos calcular o número de oxidação. Então aqui não há necessidade. O hidrogênio é sempre mais 1, o oxigênio é sempre menos 2. A substância alimentar é 0.
Então, uma vez que aqui é mais 1, então significa que o cloro será menos 1, o flúor, desculpe. O oxigênio, aqui ele está sozinho, então significa que é 0. Ok? Então, o número de oxidação do átomo oxigênio aumentou, indo de menos 2 para 0. Então, de menos 2 para 0. Então, significa que o número de oxidação aumentou. Isso significa que ele perdeu elétrons. A substância redutora é a que contém o átomo que forneceu os elétrons. Assim, a substância redutora é a água e não o oxigênio isoladamente. Então, a substância redutora é a água. Okay? Já o flúor ganhou elétrons, pois o seu número de oxidação diminuiu, indo de 0 para menos 1. Então, o flúor é isto, 0 para menos 1. Okay? Assim, a substância oxidante é o gás flúor e não o flúor, né, isoladamente. Então, neste caso, a opção correta é A. Na questão 26 que diz, desculpe, e na questão 27 que diz, vidros fotocromáticos são utilizados em óculos que escurecem as lentes com a luz solar. Estes vidros contêm nitrato de prata e nitrato de cobre 1, que reagem conforme a equação. Temos aqui a equação. A reação direta ocorre em presença de luz e a inversa sem presença de luz. Em relação a essa reação, é correto afirmar que, ok? Pois, numa análise feita, que é a conclusão que a alternativa correta é C. Com a luz, a prata é agente oxidante. Então, nós sabemos que o agente oxidante causa oxidação. Neste caso, recebe eletrões e o seu NOx diminui. Como podemos ver aqui, então é mais 1, aqui é 0. Então, significa que houve diminuição. Ok? Então, neste caso, a opção correta é C. Com a luz, a prata é agente oxidante. Ok? E na questão 28 diz: a ilustração a seguir mostra a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de cobre 2. Sobre o sistema, eu quero dizer que, ok? Depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a opção correta é P. A assimilação que ocorre no caso é, então, conforme podemos ver, houve redução. Aqui tínhamos 2, então houve diminuição de 2 eletrões, ficou assim. Então, temos que saber que é no caso do que ocorre a redução. Então, conforme vemos, houve redução de 2 para 0, né? Uma vez que já é elementar aqui, então significa que houve de facto redução. Então, neste caso, a opção correta de facto é B. E na questão 29 que diz: na eletrólise, a quantidade de eletricidade necessária para libertar um equivalente grama de uma substância é de, a alternativa correta é B, 1 Faraday. E na questão 30 que diz: uma corrente de 0,965 A flui durante 10 minutos através de uma solução de sulfato de cobre. A massa em gramas de cobre depositada no cátodo é de, ok? Então, neste caso, a primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: para calcular a massa do cobre, é calcular a equivalente grama do cobre. Neste caso, o equivalente grama vai ser a massa molar de cobre sobre K. Então, neste caso, este aqui é massa molar, este aqui é o óxido do metal. Ok? Então, daqui para calcular a massa, usamos da seguinte forma: onde vamos ter intensidade igual a tempo vezes equivalente grama, a dividir por Faraday. Ok, então calculando, né, a massa do metal, a massa atômica do cobre já nos der 63,5 dividido por, então, o óxido do metal do cobre mais 2. Então, dividindo, 31,75. Ok? Então, daqui já podemos ver aqui, calcular a massa do cobre. A intensidade já nos der uma corrente de 0,965. Então, significa que é a intensidade.
vezes o tempo é 10 minutos. 10 minutos está para 600 segundos. Então não podemos usar minutos, o tempo tem que estar em segundos. Então vamos ter 600 segundos vezes 40 gramas, que é este aqui que nós calculamos, 31,35. A dividir por Faraday. Por Faraday, nós sabemos que é 96.500. Ok? Multiplicando tudo isso, vamos ter 18.383,25 dividido por 96.500. O que vamos ter 0,190, que é a opção A. Okay. E na questão 31 que diz: o composto de fórmula, temos aqui a fórmula, pode ser chamado, então esse composto aqui é chamado de álcool propílico. Ok? Então, neste caso, a opção correta é A, álcool propílico. E na questão 32 diz: no composto, temos aqui o composto, as funções presentes são, okay? Depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a alternativa correta é D, amina e ácido. Então, quando temos NH2, estamos perante uma amina. Então, por que é ácido? Porque este aqui, esse grupo carbonilo, vem do ácido carboxílico. Então, é um ácido. Por isso que a opção correta é D. E na questão 33 que diz: a substância de fórmula, temos aqui a fórmula, representa um, ok? Depois de uma análise feita, cheguei à conclusão de que a opção correta é alceno de cadeia aberta. Então, como descobrir que é um alceno? Só usar a fórmula de alceno. Temos CnH2n. Então, o carbono aqui tem 8. Vamos ter 8. 2 vezes 8. 8 H 16. Então é por isso que é alceno de cadeia aberta, porque com forma de alcenos é possível. Se formos usar forma de alcenos e alcanos, não sai, só sai com forma de alceno. A opção correta é. E na questão 34 diz: alguns materiais poliméricos não podem ser utilizados para a produção de certos tipos de artefatos, seja por limitações das propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem degradação, gerando subprodutos desejáveis para aquela aplicação. Torna-se importante, então, a fiscalização para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos possíveis baseia-se na decomposição do polímero para a geração dos monômeros que lhe deram origem. Okay? A decomposição controlada de um artefato gerou a diamina e o diácido. Logo, o artefato era feito de, ok? A opção correta é poliamida. A opção correta é B. Ok? E na questão 35 que diz: o etanol utilizado como combustível em automóveis pode ser substituído por metanol. A combustão completa desses dois álcools produz os mesmos compostos. No entanto, as oxidações parciais e a combustão incompleta produzem outros compostos. Qual é o produto da oxidação do metanol? Então, a oxidação do metanol produz metanol. Neste caso, a opção correta tem que ser D, metanol. Okay? E na questão 36 diz: pertence à classe das aminas primárias o composto que se obtém pela substituição. A opção correta é A, de um dos átomos de hidrogênio do amônio por um radical alquila. Então, para formar o álcool primário, tem que substituir um hidrogênio, né, aqui no amoníaco. Opção correta A. E na questão 38 diz: ésteres formam-se quando reagem. Então, opção correta, formam-se quando reagem com álcools e ácidos orgânicos. Opção correta B. Okay. E na questão 39 diz: o nome mais correto para a estrutura. Essa estrutura é, ok? Colocando a estrutura aqui.
A primeira coisa é indicar HD, que contém o maior número de carbono, que vai ser este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cadê? O principal é este. Então, neste caso, a contagem vai iniciar a partir da disponibilidade mais próxima do grupo carbonilo, que é este. Então, contando, vamos ter 1, 2, 3, 4. Na quarta posição, tem o metil. Ok? Então, o grupo carbonilo está na segunda posição. O nome da cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbono. Na tabela de prefixos, vamos ter X. Trata-se dos ol, dos álcools, terminação é ol. Então, neste caso, a opção correta é E. E na questão 40 diz: qual das afirmações a seguir sobre funções orgânicas está incorreta? Okay? Depois de uma análise feita, a conclusão de que a função orgânica que está incorreta é C. Os aldeídos possuem o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, o grupo carbonilo não tem que estar entre átomos de carbono, mas sim tem que estar quase no fim. No fim. Então, é o que faz com que essa questão seja correta. Essa alternativa, neste caso, C. Então, a alternativa correta é C.